E aí galera, beleza? Professor Sérgio aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Tudo certinho com vocês? Então, show de bola. Bom, dessa vez a gente vai resolver a questão 36 do Tópicos de Física 1, edição de 30 anos. Então, é o volume 1 do Tópico de Física, edição de 30 anos, e o capítulo é o capítulo 4, Movimento Circular. Então, vou dar uma lida na questão e depois a gente resolve. Então, a figura representa dois discos de papelão fixados a um mesmo eixo, com rotação de frequência igual a 50 Hz. Os discos foram fixados em locais do eixo distantes 2 metros um do outro. Então, você tem dois discos aí, eles estão a essa distância aqui de 2 metros um do outro. Você tem o eixo, passando pelos centros dele, o centro deles. Um projétil é disparado paralelamente ao eixo, deslocando-se em movimento suposto retilíneo uniforme, ou seja, MRU, característica do MRU, velocidade constante, perfurando os dois discos. O ângulo entre o plano que contém o eixo e o furo no primeiro disco e o plano que contém o eixo e o furo no segundo disco é igual a 45 graus. Eu já explico essa parte, certo? Determine a velocidade do projétil sabendo que, entre as duas perfurações, os discos giraram menos de meia volta. Então, bora lá. Aqui é o seguinte. Essa bala, ela está indo em direção ao primeiro disco. Aqui eu vou chamar esse aqui de disco 1 e esse aqui de disco 2. Então, essa bala está indo em direção ao primeiro disco de tal maneira que ela está paralela ao eixo, certo? Então, ela vai fazer um buraco aqui, ó, certo? No primeiro disco, certo? Então, vai fazer um buraco aqui, ó. Então, ela vai perfurar e depois ela vai continuar percorrendo a trajetória dela até chegar no segundo disco. Então, a bala vai chegar aqui no segundo disco e vai fazer um buraco aqui também no segundo disco. Só que, enquanto a bala percorre essa distância, que a questão deu, foi de 2 metros, essa distância aqui é de 2 metros. Então, durante o tempo que a bala leva para percorrer essa distância de 2 metros, o disco 1 girou, porque ele está girando junto com o disco 2, Então, quando a bala atinge bem aqui o disco 2, esse furo que estava bem aqui, ele vai ter girado e vai, digamos, ter vindo para aqui, mais ou menos, Certo? Então, esse disco 1 girou. Ok? Então, na questão diz que esse giro, os discos giraram menos de meia volta. Certo? Então, essa variação desse ângulo, que eu vou chamar de delta, θ, é menor que 180 graus, certo? Lembrando que em radiano, 180 é π, Então, essa variação do ângulo é menor que π. Que, na verdade, ele diz que o ângulo entre esses buraquinhos, que a bala fez, vai ser de 45 graus, que vai ser justamente o tanto que o disco girou. Porque o disco poderia ter dado várias voltas e ter parado justamente aqui nessa posição, Só que não é isso que acontece, o disco gira menos de meia volta. Então, o delta θ vai ser exatamente os 45 graus, Só que, quando a gente está trabalhando com MCU, a gente tem que utilizar radiano. Beleza? Então, a gente vai fazer aquela conversãozinha, A gente tem que 180 graus corresponde a π radiano. Então, a gente faz uma regra de 3, Logo, 45 graus vai corresponder a quantos radianos, certo? Então, multiplica cruzado aqui, Então, a gente vai obter que o θ vai ser π sobre 4, ok? Então, esse delta θ aí é justamente π sobre 4. Ok? Então, a gente já descobriu essa variação do ângulo, que é π sobre 4. Agora, na verdade, ele quer saber a velocidade dessa bala.
Bom, como se trata de um MRU, a gente sabe que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a gente pode calcular de maneira bem simples a velocidade como sendo distância dividido pelo tempo. Então, a distância que a bala percorreu dividido pelo tempo que ela levou para percorrer essa distância. Então, velocidade, distância sobre tempo. Então, a distância a gente já sabe que vale 2 metros. Então, a gente precisa saber quanto é que vale o tempo. Então, basta a gente descobrir quanto é que vale esse tempo para a gente poder descobrir a velocidade. Então, para descobrir o tempo, a gente pode utilizar a velocidade angular, porque a gente sabe que a velocidade angular é constante. E para calcular a velocidade angular, a gente sabe que a velocidade angular é o delta θ dividido pelo delta t quando a gente está em uma situação de movimento circular uniforme, né, MCU. A gente pode calcular o ômega utilizando essa fórmula, né, delta θ sobre delta t, a variação do ângulo dividido pelo intervalo de tempo. Bom, então, como a gente quer saber esse tempo aí, o intervalo de tempo, então o delta t vai ser igual a delta θ dividido pelo ômega, certo? O delta t foi multiplicando e o ômega veio dividindo. Esse delta t é exatamente a mesma coisa que esse t aqui, né? Considerando que o tempo inicial é zero. Ok? Então, o delta θ a gente já tem, então basta descobrir quanto é que vale esse ômega aqui. Então, para descobrir esse ômega, a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que ômega é o delta θ sobre delta t, só que quando você tem uma volta completa. Quanto é que vale esse ângulo de uma volta completa em radianos? É o 2π. E o tempo para uma volta completa é justamente o que a gente chama de período. Então, eu posso escrever assim, ó. O ômega é 2π vezes 1 sobre período. Ok? E a gente já sabe também que a frequência é o inverso do período. Beleza? Então, a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Logo, eu tenho que o ômega vai ser 2π vezes 1 sobre t, só que 1 sobre t é a frequência. Então, ômega é 2πf. Então, essa é outra formulazinha para se calcular o ômega. Logo, eu tenho que ômega vai ser 2π, a frequência já está no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, né? Então, a frequência é 50 Hz. Então, eu coloco aqui, ó, frequência 50, e eu posso reescrever o meu ômega como sendo 100π, e unidade do Sistema Internacional, radianos por segundo. Então, esse vai ser o valor do ômega. Agora, basta eu colocar a formulazinha do tempo ali para descobrir o tempo, né? Então, eu tenho que o delta t vai ser igual... O delta θ, a gente já viu que é π sobre 4. Isso dividido pelo ômega. Fazer o seguinte, dividir por um número é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso, então vou fazer logo aqui, ó. O ômega é 100, o inverso de 100 é 1 sobre 100. Logo, o delta t vai ser igual a π sobre... aqui o ômega é 100π. Certo? O ômega é 100π. Só corrigindo aqui, ó, porque ficou 2π vezes 50, ficou 100π. Então, o delta t, aqui vai ter um π aqui embaixo. Então, esse π vai cortar com esse π e vai ficar delta t é igual a 1 sobre 400. E a unidade do Sistema Internacional é segundos, certo? Então, 1 sobre 400 segundos.
Pronto, agora eu já sei o ΔT, basta eu substituir na fórmula da velocidade. Então, a velocidade, a gente sabe que é a distância sobre tempo. Então, a velocidade é igual. A distância é 2, o tempo é 1 sobre 400, dividir por uma coisa é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. Então, vou multiplicar pelo inverso de 1 sobre 400, que é 400. Então, a velocidade é 2 vezes 400. Logo, a velocidade vai ser igual a 800 unidades do Sistema Internacional, que todas as medidas que a gente utilizou foi do Sistema Internacional, né? Então, a resposta vai ser 800 metros por segundo. Ok? Então, a resposta é essa. A velocidade do projétil vai ser 800 metros por segundo. Então é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.